Bom, pelo menos até o meio da próxima janela, não há nada em andamento no Palmeiras. Pelo contrário, né? Esses nomes que foram colocados aí recentemente, Claudinho e tal. A movimentação do Alan, ela parou na janela passada, né? Janela que eu digo, ela se encerrou em abril. Até já tínhamos reverberado isso aqui na semana passada, eu, Lele, o Soler, sobre o nome do jogador que perdeu muita força, principalmente por causa da lesão que ele teve. Uma lesão que tira o atleta de uma situação imediata, né? Uma situação que ela não faz com que o jogador seja um reforço, e sim uma possibilidade de reforço. Então, o Palmeiras, ele, nesse exato momento, ele passa a mirar outros objetivos e com muita tranquilidade, né? Ele tinha sinalizado com a proposta dos 9 milhões por 100% do atleta. O Atlético, à época, chutou lá acima de 12, 15 milhões e, enfim, né? Foi a trucada lá do Rodrigo Caetano para não perder o Eduardo Cudê, porque o Eduardo Cudê tinha feito algumas reuniões à época com a direção do Galo, dizendo isso, até externado publicamente com reclamação do técnico, que gerou naquele momento uma crise, de que se vendesse jogadores do time titular ele ia embora. Na verdade, ele estava querendo mais reforços. Só que, ao mesmo tempo, aqueles que mandam o Atlético Mineiro lá em cima, né, os 3 R's, né, o Ricardo Guimarães, o Rafael Menin, o Rubens Menin, eles entendiam já que o Atlético precisava vender de 1 a 2 atletas do time titular para fazer um caixa extra, porque o Atlético não conseguiu bater algumas metas, e a meta estipulada de venda de 80 milhões era insuficiente para o Atlético passar 2023 tranquilo. Essa meta estava dobrada. E aí, com isso, claro, né, criou-se um dilema, mas o Rodrigo Caetano tinha, à época, até ofertado uma renovação de contrato com o Alan, e a história, além da lesão dele, simplesmente estagnou, né? Ela congelou. E o Palmeiras não moveu uma palha. Se quisesse ter negócio, era só ligar para o Palmeiras e falar: essa proposta que vocês enviaram aí de 9 milhões está tudo certo, e pega o jogador de uma vez e um abraço. O Atlético não quis assim, o tempo passou, as dívidas do Atlético cada vez mais aumentando. Inclusive, até com a eliminação de ontem, o Atlético perdeu um valor bastante significativo de exposição de marca e também da própria premiação da Copa do Brasil. E o discurso que era de não vendo, não quero, enfim, até recordo que um colega que trabalha comigo tem contato com o Rodrigo Caetano, e quando surgiu a notícia, ele respondia para esse meu colega de forma bem mal educada e tal, de que eu estava inventando, que não sei o que, etc, que jamais ele ia vender o Alan, babá. E a história, nas últimas semanas, mudou o curso, né? E hoje já admitiu de que, então, existe uma possibilidade, vamos ver a história do Alan, vamos ver a história do Nathan Silva. Ou seja, né, é o popular bobalhão que, enfim, quer pagar de gostosão, quando, na verdade, é mais um desses que fica querendo jogar para a torcida e esconde a realidade. E nesse meio tempo, o Flamengo, claro, desesperado também para contratar um jogador dessa posição, fez uma proposta maior que a do Palmeiras pelo jogador, né? Até para não ter nenhum tipo de concorrência. E isso tudo orquestrado pelo empresário, que é o Juliano Bertolucci, que tem um trânsito muito maior no Flamengo do que no Palmeiras, né? O Juliano Bertolucci, inclusive, para quem não sabe, foi um dos interlocutores da chegada do Jorge Jesus em 2019 ao Flamengo, né? E de outros jogadores que lá estão. Então, a relação dele, diretoria do Flamengo, é muito maior em relação à diretoria do Palmeiras, né? E brifado disso, claro, falou: o Palmeiras tem essa proposta aqui. Se subir, vai para vocês. E os caras subiram. E o jogador aceitou. Então agora é só esperar o Atlético bater o martelo mesmo, porque eles querem 80% na venda dos 9 milhões, o Flamengo quer 9 milhões por 100%. A mesma coisa do Flamengo, do Palmeiras, só com a diferença que dessa vez o Atlético está inclinado a fazer o negócio, e o jogador já aceitou as condições colocadas pelo Flamengo. Portanto, o Palmeiras não vai mover nenhum tipo de esforço, esquece, e vai buscar uma outra alternativa, até porque o Alan é um muito bom jogador. Gostaria muito que ele ficasse, né, ou viesse para o Palmeiras, e também, ao mesmo tempo, não é o último volante canhoto no mundo, ou muito menos o último grande primeiro volante. A América do Sul está recheado de bons jogadores, assim como o futebol europeu, é só
dá uma boa peneirada, é só dar uma boa olhada no mercado. O Palmeiras consegue, sim, com esse investimento de 9 milhões, trazer um jogador à altura do Alan ou até melhor.